Nesta aula, vamos estudar o objeto number. Assim como o objeto boolean, o objeto number também tem aquelas duas funções de boolean, a função toString e a função valueOf. A função toString, como vocês viram, retorna a representação em string do tipo primitivo que está sendo encapsulado nesse objeto, e a função valueOf retorna o próprio tipo primitivo. Vamos criar aqui uma variável para receber um número. Então, aqui nós temos um número primitivo, que pode ser um número de ponto flutuante, inclusive. E aqui vamos alertar este número. Da mesma forma que nós fizemos com o booleano, vamos ver o tipo desse número. Então, é um tipo primitivo, number, que nós também podemos criar com essa seguinte declaração: new number, né, um novo número, passando o valor primitivo aqui direto dentro da chamada do nosso construtor. E aqui ele está retornando um object, informando que agora essa informação é um objeto, não é mais um tipo primitivo. O nosso objeto do tipo number, ele também pode ser criado passando-se aqui uma string com o valor numérico que nós queremos utilizar aqui como referência para criar o número. Então, aqui nós também conseguimos esse valor. O que é feito quando nós passamos uma string? O método construtor ele vai converter esse valor em string para um valor do tipo primitivo e vai utilizar, então, aquele tipo primitivo para suas operações internas aqui nesse objeto number. Uma outra coisa importante a se dizer aqui a respeito do objeto number é que nós temos propriedades, funções, mas nós também temos uma função chamada de função estática ou método estático. Tá? Os métodos estáticos eles não operam sobre os dados aqui dessa instância. Então, por exemplo, quando nós fazemos uma chamada à função valueOf, ele está operando em cima do valor primitivo que está dentro dessa instância do objeto. Essas funções estáticas, elas são independentes de uma instância. Então, eu posso chamar uma função dessa direto do meu objeto number. Tá certo? Direto da classe do objeto. Eu vou explicar melhor sobre essas funções estáticas quando a gente estiver estudando o objeto math, que ele tem algumas funções estáticas. Vamos agora olhar aqui algumas propriedades que nós temos, né, ou propriedades estáticas que nós temos aqui do nosso objeto number. Então, por exemplo, nós temos uma propriedade aqui, number.maxValue, que retorna o maior número JavaScript, tá? Em notação científica aqui, para representar números muito grandes. Nós também temos aqui o minValue, que retorna o menor número representado, também aqui em representação científica, o menor número que a linguagem JavaScript pode estar tratando. Nós temos aqui também um not a number, que retorna a própria referência a um not a number, né? Uma representação aqui de um objeto que não é um número. Nós temos aqui o infinito negativo. Então, temos aqui o negative. Infinity. Né? Que aí acaba sendo indefinido. Negative
infinity. Tem que escrever certo, né? Então tá aqui, um infinito negativo. E temos também o infinito positivo. Além dessas propriedades, nós também temos algumas funções aqui do objeto number. Vamos aumentar o grau de precisão aqui desse número, por exemplo. Tá bom. E agora, essas funções que nós vamos utilizar já são funções aplicadas aqui ao valor dessa instância. Então, vou chamar aqui a nossa referência, n.toFixed. Né? Esse método toFixed, ele retorna um número com a quantidade de casas decimais definida no parâmetro que nós vamos informar aqui dentro. Então, esse parâmetro ele é opcional. Se ele for omitido, o número retornado não vai possuir casas decimais. Vamos dar uma olhada? Então, vamos atualizar aqui. E está aí, número 120. Mas se nós colocarmos o número de casas decimais que eu quero que sejam apresentados, ele traz ali para a gente, 120.35, ou seja, 2 casas decimais ali para a gente. Né? Poderia colocar aqui mais casas decimais, né? A gente pode escolher o número de casas que nós queremos. Então, vou colocar um número maior de casas decimais e ele vai completar com 0 ali para a gente. Nós temos um outro método, uma outra função aqui, que é a toPrecision. Ela é um pouco diferente aqui do método toFixed. O método toFixed, ele atua em cima das casas decimais do número. Agora, o método toPrecision, ele retorna o número com a quantidade de dígitos definida no parâmetro aqui dentro. Então, esse parâmetro também é opcional. E se ele for omitido, o número que ele vai retornar aqui vai ser igual ao número inicial, que é exatamente 120.35.123. Então, tá aí. Agora, se nós informarmos um número aqui, ele vai retornar ali, vamos ver aqui, 1, por exemplo. Ele vai retornar um número em uma representação aqui científica, de forma que caiba dentro dessa precisão. Né? Então, podemos colocar aqui uma precisão maior, por exemplo, 8, para a gente ver o que acontece. Tá aí. Agora, a precisão aumentou, ele conseguiu colocar todos os números ali dentro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu diminuir a precisão aqui, colocar em 6, já não vai caber, né? Então, ele vai recortar o número ali para a gente. Tá? Se eu colocar precisão 3, ele vai retornar o número 120. E se for uma precisão menor do que 3, ele tem que fazer aquela conversão científica para caber o número inteiro dentro de dois dígitos de precisão. Aí ele precisa usar a notação científica. E nós temos aqui uma última função, que é a função exponencial. ToExponential. Essa função, ela converte um número para notação científica. Tá? Então, o parâmetro que nós passarmos nessa função, ele é opcional. Mas se a gente passar, ele deve estar compreendido entre 0 e 20. Tá? Então, ele vai definir aqui o número de casas decimais do número. E se a gente omitir o número, será na quantidade necessária para representar o número passado. Então, se eu não passar nenhum parâmetro aqui, ele vai retornar aqui a notação científica desse número com a precisão necessária para representar esse número todinho nessa notação científica. Agora, se nós colocarmos aqui um número de precisão, ele vem trabalhando ali dentro com esse número de precisão, convertendo o número para um formato aqui de notação científica.
Então, esses são são as três funções do objeto number. Até a próxima aula, pessoal.